A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo do qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Meus amados e queridos irmãos, eu já quero agradecer você, querido, por estar conosco. O ano já está quase se encerrando e muitos estão aí nos acompanhando, participando, nos ajudando, né? Uniram forças conosco para a gente estar divulgando a palavra de Deus. Nós não temos pressa para estar saindo dessa obra. Nós queremos permanecer. Vamos com calma, vamos lendo capítulo por capítulo da palavra de Deus, né? E assim vamos divulgando a palavra de Deus. Amém? Tudo ao seu tempo, né? Deus agirá no momento certo, na hora certa. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, querido. Amém? Nós estamos na leitura do livro de 1 Samuel. Hoje nós vamos falar sobre Jonatas, né? Jonatas, ele ataca os filisteus. No capítulo 14. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Micmas. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romazeira na fronteira de Gibeã, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Atibude, irmão de Acabote, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozes e outro Sené. Havia um penhasco ao norte da direção de Micmas e outro ao sul na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com pouco. Disse o seu escudeiro: Faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas disse: Venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: Esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: Suba até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que Deus nos entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro: Siga-me. O Senhor os entregou
nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava a seu escudeiro. Logo atrás, eles os matavam. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens, uma pequena área de terra. A vitória de Israel sobre os filisteus. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam no destacamento e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeã de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse a seus soldados: contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aias: traga a arca de Deus. Naquele tempo, ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com os sacerdotes, o tumulto no acampamento filisteus ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo-se uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteus, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu a vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Avim. O juramento impensado de Saul. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, dizendo: maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, até que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou em um bosque. O exército inteiro entrou em um bosque onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha em suas mãos e molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então, um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo o que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham, desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança de filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus desde Micmã até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos
E pegaram ovelhas, bois e bezerros, e mataram-nos ali mesmo, e comeram a carne com o sangue. E alguém disse a Saul: Veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele disse: Vocês foram infiéis, rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam-lhes: Cada um traga a mim um boi ou sua ovelha. Abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Assim cada um levou seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou o altar para o Senhor. Foi a primeira vez que ele fez isso. Saul disse ainda: Desçamos atrás dos filisteus à noite. Vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixaremos vivo nenhum só deles. Eles responderam: Faze o que achas melhor. O sacerdote, porém, disse: Consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: Devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul: Venham cá, todos vocês que são líderes dos exércitos, e descobramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatã, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir disse Saul a todos os israelitas: Fiquem vocês de um lado. Eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E eles responderam: Faze o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: Dai-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas, e Saul e os soldados saíram livres. Saul disse: Lancei sortes entre mim e meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: Diga-me, o que você fez? E Jonatas lhe contou: Eu provei um pouco do mel com a ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. Saul disse: Que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: Será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca. Juramos pelo nome do Senhor, nem um só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas, e ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus, e eles voltaram para a sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, moabitas, amonitas, edomitas, os reis de Zoba e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, afligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel da mão daqueles que os saqueavam. A família de Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi, Malquissua. O nome da sua filha mais velha era Merabe e da mais nova era Mical. Sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Aimaas. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistavam no seu exército. Amém, meus amados e queridos, louvado é o nome do Senhor. Uma leitura grande, o capítulo 14,
Ele tem 52 versículos, mas muito bem colocado. Você veja que diversas vezes os homens dão uma resposta direta, sem hesitar. Faze o que te achares melhor. Quando Deus levanta um líder entre a nação, e a nação entende que Deus está no negócio, que é Deus quem colocou essa pessoa ali, é muito bom saber que as pessoas estão do nosso lado. Por quê, meus amados? É maravilhoso e é gratificante, através da vida de outras pessoas, porque Deus usa pessoas ao nosso redor para abençoar as nossas vidas. Eu tenho um exemplo muito grande, já fui muito abençoado pelo patrão da empresa em que eu trabalho. Ele é uma pessoa muito, muito querida, muito boa. Quando ele me pede as coisas, eu procuro fazer da forma que ele me pede, Porque ele merece o meu respeito. Ele se incomoda muito com toda a empresa, E quando ele pede, eu procuro fazer de acordo com o que ele me pede. Então, meus amados, isso é para toda a nossa vida. A vida espiritual é da mesma maneira. Se você tem alguém que Deus levantou como profeta sobre a sua vida, para te ajudar na caminhada, procure ouvi-lo, procure fazer conforme a vontade que Deus tem colocado, Mas consulte a Deus, busque a Deus. Deus vai te dar discernimento de espírito se essa pessoa é certa, se a pessoa não é, Então, não vai sair aí fazendo a vontade de qualquer pessoa, porque tem muita gente aí que se aproveita do seu bom coração, das suas boas intenções, para prejudicar você, para extorquir e fazer e crescer sobre o seu suor, sobre o seu trabalho. Enfim, meus amados, é um assunto bem polêmico, mas há muitas pessoas sim que merecem nosso respeito, tá? Amém? Nós agora vamos fazer a oração da fé.